Podem aplaudir, senhoras e senhores, amigos, parceiros, não é? É praticamente a última etapa dos nossos trabalhos e temos que despender toda a energia positiva para que tenhamos aí um debate bastante produtivo. O tema de agora será Security Cyborgs, a relação homem-máquina contra o cybercrime. Convidamos para compor este painel a gerente de segurança de inteligência de rede e INSS da Oi, Fernanda Vaqueiro. Muito bem-vinda. Convidamos também o Security Officer da Klabin, Everton Souza. O Information Security na VEG, Pierre Rodrigues. O Security Manager do Bradesco, Renato Augusto. O Head of Information Security and Network Architecture na Trivale Valicard, Edmo Lopes Filho. E o diretor de vendas Brasil da Fortinet, Antenor Paglioni. Lembrando que vocês podem participar pelo WhatsApp. Nosso número é 999 13 43 74. Fiquem à vontade, graça é com você. Bom debate. Alô, alô, agora sim. Bem, obrigada. Nosso último painel. O evento não termina com o último painel, mas o último painel encerra realmente a nossa atividade de conteúdo ao longo desses 2 dias. Nós, propositalmente, deixamos esse tema de inteligência artificial para ser debatido agora, no final do evento, porque, embora a inteligência artificial não seja um tema novo do ponto de vista de tecnologia, todos nós que já acompanhamos essa área sabemos disso, nesse momento, nós percebemos o quanto que a inteligência artificial vem ganhando espaço em modelos, obviamente, diferenciados de utilização. A gente está falando de machine learning, está falando de usos e aplicações com chatbots e uma série de outras, né, experiências que estão sendo desenvolvidas. O que mudou em relação ao passado é que, hoje, né, a própria evolução tecnológica permitiu, e a indústria também evoluiu no sentido de criar soluções de inteligência artificial aplicadas aos negócios, né, a determinadas atividades humanas e de negócios. E essa é a grande diferença, e isso traz um contexto, obviamente, um pouco mais diferenciado em relação aos projetos anteriores de inteligência artificial, e sem falar também que o próprio uso de cloud computing tem facilitado aplicações de muitas dessas soluções e modelos, né, que não demandam uma infraestrutura tecnológica que precisa ser adquirida. Então, são fatores aí que estão influenciando esse processo, esse avanço desses recursos. Mas nós não vamos, nesse painel, falar sobre a inteligência artificial desse ponto de vista mais amplo. A nossa proposta aqui, no nosso cenário de cybersecurity, é questionar os nossos painelistas em relação ao quanto os recursos de inteligência artificial podem colaborar no combate ao cybercrime. Nós acompanhamos, ao longo desses 2 dias, todo esse cenário, falamos dos ataques, das infraestruturas de IoT, né, dos desafios dos profissionais de segurança em criar essa defesa. Então, será que a gente está falando realmente de uma ferramenta que pode mudar esse cenário? Essa é a grande questão. Então, eu convido vocês a acompanharem, perguntarem. Vocês que nos acompanham pela internet continuam aí firme e fortes. Então, continuem, né, atuando conosco e vamos aproveitar, então, esse painel para a gente questionar esse tema que eu acho de extrema importância e que, com certeza, continuará em pauta em 2018. A primeira pergunta que eu lanço para os nossos painelistas é a seguinte. Eu gostaria de que cada um deles falasse um pouco sobre esse tema, que eu acho que é o start desse nosso debate. Vocês acreditam que tais tecnologias poderão gerar mais escassez no mercado de trabalho, de segurança, ou homens e máquinas conviverão pacificamente dentro das equipes de segurança? Estou frisando isso porque o tema é amplo, então tem que trazer o cenário de segurança. Quem quer começar? Fernanda, ladies first sempre. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui dividindo um pouquinho de experiência. Não vejo como uma guerra aí entre escassez de mão de obra
eu vejo que a possibilidade da tecnologia estar avançando faz com que muitas vezes a gente tenha até um deslocamento aí de profissionais, né? Então, o cara que faz um trabalho repetitivo, ele acaba deixando de fazer porque tem um processo automatizado que vai fazer com aquilo com muito mais eficiência, mais velocidade, mas existem outros cenários onde não tem ninguém atuando, principalmente quando se fala em crime cibernético, a gente fala em muitas informações chegando que muitas vezes não conseguem ser tratadas. Então, eu vejo como positivo sempre essa questão da inteligência artificial, ela expandir a inteligência humana, ela trabalhar cooperando nesse cenário. Então, é claro que, por mais inteligência que se tem humana, não se tem capacidade de processamento de volume de dados do jeito que é gerado hoje. Então, se a gente cooperar e juntar isso, a velocidade da máquina tratando essas informações com a inteligência humana, eu acho que só tem vantagem para a área de segurança, e aí a gente começa, sim, a fazer uma abordagem mais efetiva no crime cibernético. Perfeito. Complementando já essa questão, Everton, hoje eu ouço de vocês, profissionais de segurança, quase todos falam sobre a questão realmente do recurso humano nesse cenário de segurança, né? Não só sob o ponto de vista quantitativo, mas mesmo qualitativo. Você acha, quer dizer, que essa evolução da inteligência artificial para um ambiente de segurança, ele pode tratar também dessa questão? Ele pode ajudar no sentido de trazer, de substituir, talvez, alguns recursos que hoje estão se tornando escassos? Ou você acha que vai ter aí um primeiro momento de desafio aí de equilíbrio entre o homem e a máquina nesse processo? Bem, primeiramente, uma boa tarde a todos. Obrigado, Graça, pela oportunidade. Referente a essa questão da dificuldade hoje que está em encontrar bons profissionais de segurança, até em discussão com vários colegas, eles têm falado da rotatividade que eles estão tendo dentro do próprio time, de perder um bom profissional para outras empresas. Eu acho que a inteligência artificial vem muito para ajudar a cobrir determinadas lacunas que até então era um trabalho não tão nobre assim. Você tinha aquela função que era do cara de segurança que fazia gestão de identidade, que simplesmente ele criava um determinado acesso e fechava um ticket. Ou ele simplesmente ficava analisando determinados logs por conta de uma inteligência X para abrir uma ação de correção ou mitigação de um possível problema, coisa que a segurança artificial consegue substituir isso com uma extrema facilidade. E o profissional em si, ele vai acabar se deslocando, na verdade, né? Ele deixa de atuar em trabalhos menos nobres para atuar em coisas que realmente vão trazer um retorno muito maior para a empresa do que na análise de relatório, de painel, de monitoramento e de log. Do jeito que a gente está ouvindo o Everton falar, já como sendo uma realidade, hoje o Bradesco é uma das empresas que realmente vem investindo bastante em outros modelos, né, de negócios, o uso de recursos de inteligência artificial. Já chegou à área de segurança? Você já colocou isso como uma realidade. Hoje nós já temos profissionais, vocês já estão usando recursos de inteligência artificial. Qual o impacto disso nessa questão do recurso humano? Boa noite a todos. Agradecer também a Graça pela oportunidade de estar aqui participando desse painel. Nós começamos com o uso da inteligência artificial no banco para um nicho de mercado que o Bradesco estava sofrendo, que é o atendimento às agências, né? De questões que, às vezes, um canal de negócio poderia surgir dentro de uma agência e o atendente não conseguia dar a velocidade do atendimento que é necessário para o negócio atender. E a gente viu que teve uma redução bem significativa, né, na questão desse atendimento interno de call center junto às agências, próximo dos 70% de redução de atendimento humano foi atingido dentro do banco. E a gente já está começando a estudar o uso da tecnologia para a cibersegurança também. Tá, quer dizer, hoje está numa fase de estudo. Nessa fase de estudo, vocês avaliaram essa questão do impacto sobre o aspecto do recurso humano, da mão de obra? Na verdade, o que a gente avaliou é que vai trazer um benefício para o banco na questão que o Everton colocou, né? De você ter uma velocidade de percepção do que está acontecendo no seu ambiente de uma forma que hoje o humano fica difícil, porque cada vez mais as ameaças crescem, IoT, nuvem, mobilidade, e isso cada vez gera mais ameaça para o seu ambiente, e você fazer um controle granular dessas ameaças no dia a dia, pensando as ameaças dentro do ambiente baseado em log, fica
praticamente impossível. Então, você tendo o primeiro nível de atendimento numa monitoração para poder te dar um fôlego para o time de primeiro nível estar atuando de uma forma mais estratégica naquela resposta, a gente entende que isso vai ter um grande benefício para o banco. Edmo, claro. Só complementar um dado, Com até certeza. do que ele falou, que foi extremamente interessante. Outra coisa também é que a gente não tem um vendor, a gente tem vários vendors diferentes. A gente não tem uma console, a gente tem 20 consoles diferentes. Sim, E bem são lembrado. camadas, é firewall, é IPS, é antivírus, é antibot, é anti-spam. Imagina ter pessoas para analisar log, analisar relatórios de ambas. Você precisa ter 500 pessoas no seu time para conseguir dar um trabalho de qualidade e em segurança nesse tipo de análise. Que hoje, né, na realidade de hoje, está impossível de conseguir, né? Com certeza. Só com recursos humanos, Se né? você não tem um big data, uma inteligência artificial para conseguir fazer esse tipo de análise de uma maneira automatizada e com uma inteligência que você sabe que vai ser uma correlação íntegra, né, que realmente você possa dar ênfase, né, em tratar alguma coisa levantada por essa questão. Se você for depender da questão humana, ainda temos a possibilidade do erro, né, que é pertinente. Perfeito. Edmo, gostaria de chamá-lo para esse debate, já colocando também mais um ponto importante. Ouvindo os especialistas, né, a gente tem a sensação, bom, então, obviamente, parece um consenso, obviamente, das vantagens, né, que um recurso como esse traz para o ambiente de segurança. Mas, na sua opinião, tem uma fase aí de transição, como todos os processos que nós já acompanhamos, né, revolucionários, né, o fator humano, né, ele acaba tendo que realmente um período aí de adaptação. Quais os impactos que você acredita que tem nesse modelo, ou se não tem? O que você acha do ponto de vista do recurso humano, do profissional de segurança, a reciclagem dele, do reposicionamento? Como é que você vê essa parte da transição desse processo? Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Graça. Como qualquer evolução tecnológica, ela sempre será assimilada com uma ameaça à nossa empregabilidade, né? Mas a história nos mostra que essas evoluções acabam gerando mais oportunidades. Eu acredito numa criação de demanda forte por inteligência. Quem que vai definir as regras que estão por trás dessas análises? Quem vai garantir a assertividade dessas regras, né? Por outro lado, terá que haver um período de adaptação para se adquirir confiança nesse tipo de ajuda. Porque o fato é, nós não temos braço e mente hoje para lidar com a quantidade de ameaças, com a quantidade de riscos que estão sendo concretizados, e nós precisamos de ajuda. A máquina, o software, ele consegue nos ajudar, só se implementado adequadamente, se configurado adequadamente, e por trás disso você precisa de pessoas para criar, definir, evoluir essa inteligência. Mas como todo ser humano tem certa resistência à aceitação à mudança, nós teremos que enfrentar aí um período de adaptação. Nós já temos alguns nichos como esse do Bradesco, e eu tenho um nicho local lá também, um exemplo de atendimento da operadora de telecom, onde boa parte dos chamados já são atendidos de banda larga também, utilizando inteligência artificial, né? E para a segurança da informação, nós vamos ter que dar alguns passos a mais, porque envolvem decisões críticas ali de interrupção de um ataque, de uma tomada de decisão, que muitas das vezes hoje a gente leva horas para tomar aquela decisão e você sofre aquele período todo, né? E nós precisamos dessa resposta mais rápida. Mas terá que haver um período de experimentação, de adaptação e de assimilação de confiança desse ferramental e dessa inteligência para que nós tenhamos a segurança de utilizá-la no dia a dia. Pierre, para você também acredita que essa fase de transição, de adaptação, ela é importante, ela é fundamental para que todos, não só os gestores, mas os próprios profissionais que atuam na área de segurança, se recoloquem, se reposicionem, se reciclem? Como é que você vê isso? Eu acredito, Graça, que é um período de adaptação, é necessário, é normal. É uma coisa, como qualquer coisa nova que vem de encontro ao nosso dia a dia, existe um período de adaptação normal, que deve acontecer, como tantos outros casos a gente já passou e acontecer. O que eu acho que é importante ressaltar é que, se a gente tiver em mente de que informação é algo inerente de pessoas,
Em tese, informação é uma imagem mental que o indivíduo cria. Partindo desse princípio, a máquina, o computador, ele não processa informação, processa dados. E processa muito bem, muito rápido, muito assertivo, que é o que nós temos dificuldade de fazer. Então, por que não juntar essas duas coisas? Nós não vamos eliminar as pessoas do processo de forma nenhuma. Elas vão ser úteis para alimentar essa inteligência, porque ela tem que ser alimentada, ela não nasce sozinha, e elas vão ser úteis, especialmente, para consumir o produto que essa inteligência vai gerar. A gente não pode pensar em Big Data sem inteligência artificial. É um absurdo. Esse ponto é importante, estava até aqui na pauta já. É uma evolução, inclusive, desse modelo que já está sendo utilizado pela própria área de segurança. Antenor, queria trazer você a esse debate, como representante da indústria, inevitável a pergunta, né? Na sua visão, a indústria já está se movimentando também no sentido de trazer recursos de inteligência artificial, machine learning, enfim, para as próprias soluções de segurança disponíveis hoje. Quanto você acha que isso também vai mudar um pouco e talvez consiga resolver algumas questões importantes que hoje os usuários em geral reclamam, né? É o processo de integração das soluções, que demanda tempo, é difícil. O processo até de automação mesmo de algumas funções, você às vezes tem realmente as soluções ainda não atendendo a essa expectativa. Então, você acredita que também para o lado da indústria isso pode mudar o modelo de oferta de solução? Bom, boa tarde a todos. Graça, eu acho que é inexorável esse caminho da indústria de segurança para a área de inteligência artificial, porque, ao mesmo tempo que ela se sofistica, a velocidade com que as ameaças aparecem são cada vez maiores. Então, você ter seres humanos processando isso na mesma velocidade e conseguindo proteger as organizações, já começa a chegar na capacidade de processamento do próprio ser humano. Então, é natural que a indústria tenha que evoluir obrigatoriamente para esse caminho. Eu não via outro caminho. No nosso caso específico, nós já temos vários produtos onde a inteligência artificial já é uma realidade, já está incorporada, e nós temos um programa para que isso seja incorporado em todos os elementos nossos. A gente defende, basicamente, no conceito nosso de Fabric, é que segurança hoje é pervasiva, ou seja, ele tem que estar em todos os elementos de rede, porque as ameaças começam a ser também fragmentadas, então não vem uma ameaça por completo, por um único ponto de entrada, ela pode começar a vir por diferentes pontos, usando inteligência artificial, inclusive, de quem está do lado de lá, né, gerando as ameaças. Com certeza lá então, do já lado de está cá, avançado. A gente tem que começar a ter máquinas que conseguem processar mais rápido que nós, seres humanos, e comece a perceber isso e conseguir bloquear essas ameaças. O ser humano, ele certamente, com todas as evoluções causadas pela aplicação de tecnologia que a gente viu na história da humanidade, geraram profissões novas e geraram demandas novas. E nós estamos falando de um mercado onde a mão de obra é escassa. Então, voltando um pouco no seu tempo, além de não achar que isso vai substituir ou as pessoas vão perder emprego, nós estamos falando de um setor onde a mão de obra é extremamente especializada e escassa. Né? Manter um profissional de qualquer das nossas organizações aqui em segurança já é difícil. Então, quanto mais com que esse profissional consiga acompanhar a velocidade com que o mundo das ameaças se movimenta. Então, para nós é uma realidade, produtos nós já têm isso incorporado e é quase que um caminho já agora meio... não tem volta, porque não faz sentido não ter esse caminho. Perfeito. Nós temos aqui, eu tenho informação aqui da minha área técnica, que nós conseguimos aí uma conexão e vamos ter uma participação remota do Fábio Tavares. O Fábio já está aqui, inclusive, aí na tela para vocês. O Fábio, ele atua na holding Finax, ele pode até ele próprio se apresentar melhor. É um estudioso e um entusiasta do tema de inteligência artificial. Esteve comigo no Security Leaders Curitiba e foi convocado aí para poder, foi convidado e convocado a participar desse painel. Tudo bem, Fábio? Está me ouvindo bem aí? Nós estamos sem o áudio dele. Vamos tentar depois? Então, tá bom. Fábio, acho que você está nos ouvindo, mas nós aqui estamos com dificuldade de ouvi-lo. A gente tenta de novo. Ao vivo é assim, já diz o pessoal da área de TV. A gente aqui está fazendo TV ao vivo também pela internet. Então, a gente sabe que acontecem aí alguns probleminhas técnicos, mas a gente continua.
Bem, a partir dessa primeira colocação relativa, quase que não se poderia deixar de falar sobre esse aspecto, eu gostaria de tocar num segundo ponto. O quão avançado estamos hoje em relação à adoção e o uso da tecnologia de inteligência artificial na área de segurança. E aí é o exemplo de cada um, né? Cada empresa. Alguns consideram que ter uma estrutura de CIEM um pouco mais sofisticada, com o uso de recursos de Big Data, já se configura um pouco um modelo de inteligência artificial. Outros estão ampliando isso em outras áreas. Então, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, outros estão estudando o modelo. Então, vamos passar rapidamente por todos para ver em que ponto, efetivamente, estão essas empresas e esses representantes no uso dos recursos de inteligência artificial. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá. Bem, eu ainda estou no flerte. Estou começando... Está na fase do namoro? Estou na fase... Ainda... Flerte é uma palavra... Pô, eu nem vou dizer que eu conheço essa palavra, porque aí... Eu não conheço, denunciei, né? Mas eu conheço, sim. Você é um pouco mais moderno. Eu estou no chaveco. Fase do flerte, eu conheço. Está na fase do namoro. Nem no namoro ainda. Nem no namoro ainda. Eu estou no chaveco ainda, literalmente. Tá. A gente começou a estudar, analisar, ver as possibilidades que uma inteligência artificial pode trazer para a gente. Logicamente, tomando como base cases de sucesso, como o Bradesco, por exemplo. Até hoje, todo mundo que faz uma ligação e vai falar com o call center do Bradesco, fala com o Watson. Que é extremamente interessante. Imagina o quanto isso também não pode ajudar a gente no Service Desk, por exemplo. Sim. Você vê desafios específicos da sua área de negócio, da sua indústria no uso? Não está relativo a isso? Eu vejo o uso em todos os segmentos, literalmente. Mas na área de segurança, traz algum desafio específico? Você estava falando sobre esse desafio de vocês na indústria, ter um legado muito forte, que às vezes é até um largado, né? E que vocês cada vez mais têm que trazer esse legado para o contexto, realmente, porque tudo vai ser hiperconectado, né? Isso pode criar um pouco mais de desafio para implementar a inteligência artificial na área de segurança de uma indústria, por exemplo? Bem, a inteligência artificial ela tem que tomar uma ação baseada em uma informação. Sim. Normalmente, o legado não te traz muita informação. É verdade. E você acaba tendo que, de alguma forma, fazer com que o legado traga informação para que, com ela, você consiga trabalhar a inteligência artificial. Então, o legado você tem uma dificuldade maior e, talvez, muitas vezes, o investimento não vale a pena no primeiro momento. Entendi. E até falando num crescimento exponencial da inteligência artificial dentro da companhia, é muito mais interessante eu trazer ela inicialmente para equipamentos, para áreas que já estejam mais maduras com informações. Eu posso inicialmente trabalhar com Big Data e com as informações do Big Data eu começar... Ser um passo aí, né? Em direção a isso. Para poder alimentar a minha inteligência artificial com informação para que ela possa aí sim tomar ações em cima das informações que ela tem na rede. Eu trago, por exemplo, as informações do meu firewall, do meu antivírus, do meu antibot. Esse pode ser um caminho que você está vislumbrando aí, né? Sim, que pode ser utilizado, sim, né? E até pensando em investimento inteligente, eu não preciso oferecer isso como uma questão de segurança, mas ele pode muito bem ser preditivo. Eu posso analisar o funcionamento de uma máquina industrial e, por conta de determinados fatores, temperatura, vibração, pressão de óleo, eu prever uma possível falha catastrófica dentro da minha produção que poderia acontecer em uma semana, em um dia, em uma hora. Perfeito. Ou dados até financeiros mesmo, né? Analisando o mercado online via internet, analisando os meus dados de produção, quantos caminhões saíram, quantas toneladas eu produzi, eu preditivamente consegui definir mais ou menos quanto que eu vou ter de lucros ou de perdas naquele mês. Fernanda, na Oi, hoje, você acredita que você está participando dentro da área de segurança, vocês já estão olhando para essas soluções? Eu queria falar não só da Oi, mas do mercado como um todo. Eu vejo que a parte de automação e a parte de análise comportamental para tomada de decisão é alguma coisa que já está evoluindo no mercado. Mas quando você entra no cenário efetivo da inteligência artificial, da análise preditiva e principalmente da análise cognitiva, isso ainda está engatinhando no mundo. Você pega a própria IBM com o Watson, que é um dos mais avançados, eu estava lendo lá,
que o Watson hoje está estudando cybercrime. Ele tem 8 universidades norte-americanas estudando milhões de matérias para poder informar e criar o contexto do que é um cybercrime, para aí sim desenvolver a análise cognitiva. Então, todo mundo acha que o caminho é esse, a gente está caminhando para isso, a automação, dependendo da empresa, está evoluindo, chatbots já é uma realidade, inclusive na Oi, mas ainda tem um caminho grande da indústria mesmo, dos fabricantes conseguirem hoje disponibilizar a tecnologia da maneira que a gente precisa. Eu já tenho aqui, eu queria passar a palavra para o Bradesco, mas, de qualquer forma, você já adiantou na primeira rodada que vocês estão na fase de estudo, né, do ponto de vista da área de segurança, né, da aplicação da IA na área de segurança. Já chegou uma pergunta aqui, específica para você, que eu aproveito já e trago para você nos atualizar. Geralmente, os bancos são tidos como tradicionais e extremamente regulados, com dificuldades de implantar inovações. Gostaria que o Renato falasse como foi esse processo no Bradesco, já que a instituição tem um case conhecido de IA, e o quanto que você acha que vai trazer vantagens na área de segurança essa aplicação. Bom, no caso do Bradesco, a gente tem um centro de inteligência, né, um centro de estudo de inteligência artificial, né, que o banco aplicou esse ano. Nós temos a rede de InovaBra, né, que fomenta a inovação dentro do banco. Então, para a gente, o uso do Watson no nicho de canal de atendimento de agências, a gente não sofreu tanto com a questão do tradicionalismo, né? A gente já se preparou durante essa jornada e o banco, os executivos do banco apoiaram a ideia, né? Acho que isso foi um ponto importante. Para a questão de cibersegurança, também a gente está tendo esse apoio da área executiva. O pessoal dessa área de InovaBra apoia a gente na busca de outras soluções, não só o Watson. A gente, inclusive, está vendo, está se preparando para aplicar outras soluções no ambiente. Eu acho que, para você conseguir um resultado efetivo, que nem foi colocado pelo nosso colega, as ferramentas são baseadas em informação, né? Se você não trabalhar a qualidade de informação que o seu ambiente gera, você pode trazer um resultado de um falso positivo de uma ferramenta de automação. Então, na minha visão, acho que o primeiro passo para começar a implementar soluções de inteligência artificial e você ter o seu terreno preparado é você começar a trabalhar a qualidade da informação que é gerada. Como um primeiro passo aí, você acredita, né? Acredito que é isso. Porque, a partir desse momento, você já tem seu ambiente sanitizado, com a informação que ela vai gerar, focado para a segurança, né? Porque a gente vê que o mercado ele compra a caixa de solução, liga, ele começa a gerar informação e veio default de fábrica. Então, qual que é a qualidade daquela informação vai me trazer numa solução de inteligência artificial? Perfeito. Então, acho que o primeiro passo é esse, e a gente está estudando outras tecnologias, não só o Watson. Sim, sim. Até porque nós temos cada vez mais aí empresas, né, oferecendo e atuando nesse segmento. Sim, Microsoft, né? Cisco e outras. Exatamente. Eu gostaria de ouvir o Edmo e o Pierre. Vocês também estão nessa fase hoje, Pierre, de estudo, de avaliação? Você acha que esse é um primeiro passo? E já trazendo uma questão, porque outras perguntas estão surgindo aqui, que é exatamente, além da questão da informação, a questão do conhecimento, né? E vamos dizer, uma etapa muito importante no processo de inteligência artificial. A gente que é mãe, que educa filho, sabe bem disso, né? O processo de educação, né? De você levar o conhecimento nessa primeira fase da vida, ele é fundamental na formação humana e muitos falam que ele é fundamental aí em toda a fase adulta. Então, a máquina não difere muito, né? O processo de aprendizagem da máquina é um processo que não pode ser apressado, relegado, que ele tem que ser feito, não só a qualidade da informação, mas o processo de aprendizagem também. Como é que vocês estão vendo isso lá na empresa? A gente está avaliando, ainda numa fase de paquera, mas a gente está tratando isso... Paquera também é um termo, né? Me lembro também. A gente está tratando com muita seriedade. Não sei se a geração dos milênios aí estão entendendo o que a gente está falando. Todo mundo vai. Mas a gente está tratando com muita seriedade, com passos muito consistentes, a questão da indústria 4.0. Tá. Para a gente é algo bastante relevante, é algo que tem o potencial de mudar modelo de negócio para uma empresa bastante tradicional como a nossa, né? Então, a gente... E tem um pouco disso, que é a qualidade do dado
que está sendo produzido pelo dispositivo. E a indústria 4.0 ela se apoia em 3 pilares: internet das coisas, big Sim. data e inteligência artificial. Sem um desses aspectos, eu comprometo a implementação da indústria 4.0. Então, assim, a gente está avaliando bastante. Segurança é um assunto que está bastante presente nessa avaliação, que não é uma avaliação com foco em TI ou com foco em segurança, é uma avaliação com foco no negócio da empresa, mas está numa fase assim ainda inicial. De paquera, como você disse, né? Tem alguns casos, tem projetos bastante avançados da empresa, mas assim a gente não tem no mercado ainda uma presença densa, consistente. Edmo, vocês falaram em flerte, paquera, tem mais algum termo aí que a gente possa resgatar aí? Para a geração Z, clutch. É o termo que eles usam aí. Eu tenho um clutch, né? que é o que circula nas redes sociais aí. Foi bom que atualizou aí, principalmente o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, saber do que a gente está falando. Bom, há pelo menos 10 anos, nós utilizamos regras de inferência, utilizando o CIEM, para automatizar decisões de segurança. E se nós vamos avaliar, existem sistemas para prevenção de fraudes, já em cima de redes neurais, também há uns 10 anos. Isso não é inteligência artificial. A inteligência artificial passa a partir do momento que eu trabalho todas essas informações e crio novas regras sem a intervenção humana e trabalho sobre elas. Então, esse namoro, esse paquera, vem da junção desse mundo de informações, seja de segurança ou não de segurança, e do negócio e de comportamento que está acontecendo na sociedade, e eu crio uma regra de segurança automatizada em cima disso, muitas das vezes sem a intervenção humana do analista que está ali. Então, nós estamos olhando, sim, soluções, porque os mecanismos de fraude, eles se aliaram a falhas de segurança da informação, a vulnerabilidades e a certos comportamentos que estão numa velocidade que o meu time não consegue mais trabalhar em cima das regras de CIEM, em cima das regras de IPS, das regras de FIRE e de outras ferramentas que nós temos de segurança, a não ser depois que ocorreu. Quer dizer, acaba então, a sendo inteligência muito mais artificial, reativo, ela né? vai propiciar nesse ambiente, existem já ferramental que está a passos lentos ainda, que nós precisamos experimentar, mas já existem iniciativas de vários fabricantes que vão juntar essas informações e vão tomar a decisão por mim. Ele não vai esperar acontecer. Então, se está ocorrendo um determinado padrão de vendas numa região que eu atendo, atípico, aumentou o processamento do firewall em cima de um processo de ataque lá, e eu consigo inferir, junto com outras informações, e concluir sobre isso sem intervenção nenhuma, que aquilo vai gerar uma fraude, eu tomo uma decisão ali. Então, nós estamos avaliando, sim, nessa linha, porque os mecanismos de fraude evoluíram demais e a gente não consegue mais acompanhar. Voltando, uma informação que eu estou recebendo aqui, nós, apesar do horário, apesar do último dia, véspera de um feriado aí, nós continuamos com a nossa audiência firme aí. Nesse momento, temos 53 executivos nos acompanhando pela internet. Estamos tentando ainda voltar à conexão com o Fábio, não sei aí pela área técnica se já conseguiu ter algum... O Fábio está? Ainda não? Opa. Graça. Ótimo. Agora sim, Fábio, você já está... pelo menos visível aqui, tá me ouvindo bem aí? Ouvindo, consegue me escutar aí? Sim. Legal, obrigado primeiramente pela participação, ainda que remota. Adoraria estar presente aí com vocês, mas, como você sabe, acabei de ser pai, né? Então, estou com a pequenininha aqui, não tenho condições de deixá-la. Mas, mais uma vez, obrigado. Eu acho que é um tema que não tem como a gente fugir, a inteligência artificial, né? Estava ouvindo atentamente aí todos falando. Desculpa, Graça, estou atropelando aqui, não sei se já é minha vez de falar ou se você quer perguntar alguma coisa, mas já comecei falando. Não, eu acho que é isso mesmo, até porque a sua inserção estava prevista para o início, né? E você está entrando agora com a gente. Eu acho que você já tem elementos aí, a gente já discutiu alguns aspectos, né?
Então, eu gostaria de ver a sua opinião. A gente falou sobre a questão do impacto, que é tradicional falar sobre o impacto na questão dos recursos humanos, né? Do reposicionamento desses profissionais. A gente já falou também de toda a fase de namoro, paquera, flerte, que todas as empresas aqui estão numa fase de entender um pouquinho como é que vai ser essa relação, né, com a inteligência artificial, que tipo de relação vai se estabelecer com a inteligência artificial. E mais um aspecto que gostaria que você abordasse, que a gente falou um pouco em Curitiba, que são os riscos da adoção da inteligência artificial nessa fase do conhecimento, né? A gente sabe que uma máquina que aprende errado, ela pode cometer e automatizar erros de uma forma bastante efetiva e complexa e perigosa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, primeiramente, quando a gente pensa em inteligência artificial, o potencial é enorme. Se a gente considerar que em 2020, por $1.000, nós vamos ter a capacidade aí de comprar o processamento de um cérebro humano, e que em 2045, pelos mesmos $1.000, a gente vai ter a capacidade de comprar aí, a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos em 2045. Então, não tem como fugir desse tema, como eu falei, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para somar e vem para atuar onde existe realmente uma limitação da capacidade humana e da inteligência humana. Mas existem alguns receios ainda. Eu estava ouvindo o último painelista comentar aí que a inteligência artificial ela precisa, obviamente, da informação, né? Então, assim como o nosso cérebro, ele absorve informação, seja lendo, seja assistindo alguma coisa, escutando, e a gente depois vai ter um tempo aí de descanso para assimilar essa informação, com a inteligência artificial não é muito diferente, com exceção de que ela não precisa descansar, mas ela precisa da informação, ou seja, como que a gente está alimentando os algoritmos, como que a gente está criando o algoritmo, a gente está alimentando machine learning aí, usando machine learning para criar essa inteligência, né? Se a gente começar a pesquisar a quantidade de algoritmo que está sendo criado sem uma validação, que é o que a MIT chama de algoritmo tendencioso, então isso é um pouco preocupante ainda, é algo que ainda precisa ser maturado. Eu ainda estou na fase, como outros aí, de namoro, estou estudando algumas soluções, mas as soluções ainda não se conversam, né? Então, acho que hoje, de acordo com a minha análise e estudo, talvez a solução que tenha mais maturidade para lidar com isso e está trabalhando melhor a inteligência artificial são ferramentas de antivírus. Por quê? Porque eu consigo submeter uma base de milhões de vírus e também uma outra base de milhões de falsos positivos, ou seja, tem comportamento de vírus, de malware, mas não é, e a partir daí eu crio um algoritmo suficientemente bom para conseguir tratar os malwares e ameaças da minha rede e sabendo também o que é o que não é um falso positivo. Mas quando a gente vai para outras camadas de rede, vai para a borda, vai para outros mecanismos, isso ainda está muito cru. Então, concordo também que os analistas de segurança, o pessoal, o time vai ter que se adequar de alguma forma, né? Talvez algumas profissões sejam extintas e eles vão ter que atuar do outro lado. Alguém citou aí sobre cybercrime, né? Mas existe uma mudança, uma tendência muito grande. Isso ainda é um pouco preocupante, porque a gente já vê, por exemplo, no último DEFCON, a gente viu que existia um Capture the Flag lá usando máquinas, né? Ou seja, a máquina já está sendo usada também para o ataque. Então, a gente tem que acelerar aí os mecanismos de ciberdefesa para estarmos também protegidos. Com certeza. Obrigada, Fábio. Bom, agora a nossa conexão está ok, você pode continuar participando do nosso painel. Eu já vou trazer a sua opinião. Você trouxe aqui, na verdade, algumas preocupações, uma delas nessa fase realmente do tratamento dessa informação, mas também essa questão de que você acredita que nesse tipo de solução de antivírus seria aí, no primeiro momento, né, uma aplicação bastante plausível de ser utilizada do ponto de vista da inteligência artificial. Eu vou trazer aqui para os painelistas para ver a opinião deles e depois a gente retoma. Continue com a gente, nos acompanhando. E, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. O que vocês acham, né, sobre esse aspecto? Eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Vocês acreditam que realmente algumas soluções mais básicas de segurança poderiam já trazer esse recurso, Everton? O que você acha da opinião do Fábio? Eu acho que o antivírus também há um potencial. Logicamente, até por
você precisa começar de algum lugar. Começar do antivírus é uma ótima opção. Mas eu acho que a grande sacada da coisa é você poder correlacionar coisas de várias camadas diferentes. Inclusive, ir mais além, né? Pode ser um Exatamente. caminho, mas é muito inicial, né? O Eu- objetivo principal seria muito mais... Eu acho que você tem que começar de algum lugar. Talvez possa começar do antivírus, porque tem, digamos, informações que você consegue controlar melhor numa única camada de rede. Mas eu acho que você pode correlacionar informações de maneira que a inteligência artificial ela possa orquestrar e tomar uma ação por base de vários elementos diferentes, não somente o antivírus. Ela analisando, sei lá, uma determinada detecção, ela viu no proxy que aquela detecção era uma botnet, conversou com o site na internet, o firewall viu que foi baixado um pacote e, por conta disso, a inteligência artificial decidiu cortar aquela comunicação, criando uma regra automaticamente na camada de firewall, sei lá. Esse é um exemplo, né, de como toda essa cadeia pode ser, de certa forma, substituída por um processo automatizado. Exatamente. Perfeito. Eu, Para particular- você, Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho também, não só sobre esse aspecto, por onde começar em termos práticos, né, as aplicações, mas também se você considera que essa fase de conhecimento é uma fase também que tem alguns riscos. Eu acho que a estratégia de por onde começar vai depender muito da sua estratégia, do seu negócio, né? Eu sempre falo que por onde começar. Segurança é um assunto que eu brinco que já começou atrasado, né? Então, muitas vezes, dependendo da empresa que você trabalha, você tem 1 milhão de tarefas para fazer e o orçamento ainda é um desafio. Então, você não consegue nem defender o que precisa ser feito. Então, antes de tudo, precisa definir uma estratégia, que para ele pode ser o antivírus, que para outra indústria pode ser outra. O importante é definir por onde começar. Pensando com a cabeça de hacker mesmo, né? Se eu fosse invadido, se eu tivesse que invadir minha empresa, o que seria interessante? A informação, o acesso, o vazamento da informação, a espionagem industrial. O que, como hacker, eu teria interesse na minha indústria? E aí, a partir daí, definir uma estratégia para poder atuar relacionado ao seu negócio. Então, não tem a estratégia que funciona para mim, muitas vezes não vai funcionar para o outro. E aí, até que eu chamo bastante essa responsabilidade junto para os fornecedores, brinquei quando eu ia falar, só tem ele de fornecedor aqui, mas eu acho que hoje a gente tem que caminhar para esse cenário onde o fornecedor passa efetivamente a ser um parceiro que vai defender, junto com a gente, a questão da segurança desde o seu início, desde a sua concepção, desde a sua prevenção. Então, o que muito me preocupa no mercado são as estratégias soltas que se tem hoje. Em relação à fase de conhecimento, eu acho que é importante, mas é claro que quando você compara a máquina e o humano, você também tem a fase inicial do seu funcionário que está aprendendo ali, que também pode cometer o erro. A única diferença é que a máquina pode fazer um estrago muito maior devido à sua capacidade de armazenamento, de processamento, de tomada de ação. Mas risco a gente tem em todo momento. O risco maior hoje são as coisas que a gente não consegue ver, porque não tem nada olhando para aquele ambiente e ninguém está tomando nenhuma decisão em cima das coisas que não se conhecem. Renato, na experiência de vocês, essa questão do risco, como ela falou, e muitos acreditam também que quando a máquina absorver um conhecimento errado, ela pode automatizar o erro e isso se tornar algo muito grandioso do ponto de vista do impacto que pode causar. Como é que vocês lidam com essa questão, até da própria experiência que vocês tiveram, a fase de conhecimento, o quanto pela experiência da implementação já de um modelo de inteligência artificial no banco pode ajudar na hora de implementar na segurança e não correr determinados riscos como esse? Com relação ao que a experiência que a gente passou lá com o Watson, né, no nicho de canal de atendimento, a gente viu que a fase de aprendizagem da tecnologia para começar a ter o contexto dentro da organização, ela foi bastante pesada. Primeiro porque a gente precisou ensinar o Watson a falar português, né, ele não falava a nossa língua. Isso foi um processo um pouco pesado. E depois começou a questão da aprendizagem dos termos tupiniquim, né? Que ele não sabia qual era a resposta, ou dava a resposta errada. Então, essa fase de aprendizagem realmente é uma fase importante para que a máquina não tome uma decisão errada. Né? Porque a automação que vai ser proporcionada pela máquina é o que as empresas esperam de uma forma muito rápida. E se você vai acreditar no que ela está te passando, e você pode tomar uma ação que pode trazer um desastre lá na frente.
mas com relação à experiência do aprendizado da tecnologia, ela foi bastante exaustiva. Né? Se dedicou bastante tempo e esforços nessa fase, né? Mas até concordando com o que o amigo colocou com relação ao antivírus, acho que as tecnologias de inteligência artificial elas estão começando a ter uma maturidade agora com relação a tratar conhecimentos do que ela absorve no mundo, né? No caso do antivírus, ele consegue saber o que está acontecendo e criar uma base de conhecimento. Sim. Né? E eu também acredito que ela sozinha não consegue trazer resultado, né? Então, ela trabalhando com analytics, com big data e com outras tecnologias que consigam trazer a informação de uma forma refinada para ela, ela consegue ter um resultado mais assertivo. Olhando o seu ponto de vista de riscos, Edmo, você, na sua opinião, além dessa questão de ter o risco da máquina aprender errado, absorver um conhecimento errado, tornar isso repetitivo e em uma escala muito maior ou não, que outros riscos, ou se você acha que essa fase, esse risco, pode ser mitigado no processo de aprendizagem? Como é que você avalia isso? O primeiro risco está associado com o software que foi construído por trás da inteligência artificial. A qualidade, como o Fábio comentou, o processo de desenvolvimento dele, a própria qualidade de segurança desse software, porque se a inteligência pode ser invadida, pode ser corrompida, que garantias tenho eu? Né? O segundo ponto é a alimentação, porque pressupõe-se que cada ambiente de negócio será diferente do outro. E aí, aquela solução que foi ideal para A, talvez não seja ideal para B. Então, talvez o meu processo de aprendizado seja mais árduo do que o de outras empresas. Eu tenho um risco aí que a gente não calcula e que pode virar um chamado cisne negro, né? Que é esse tempo de projeto e o custo desse projeto para lidar com o meu negócio. Nós não temos maturidade ainda para falar, não, eu vou levar 5, 6 meses para fazer isso. Sim. Então, a probabilidade de erro, e eu tenho um risco aí de financeiro e tempo atrelado a qualquer projeto, né, que eu venha trazer hoje para dentro da organização que envolva inteligência artificial. Então, esse é um risco que eu adicionaria ao risco do aprendizado, tá, né, e o risco do comprometimento da própria estrutura de inteligência artificial. Dimensionar o custo disso, né? Exatamente. Perfeito. E tempo. O custo e o tempo envolvido com isso. Bom, como eu falei, nós estamos ainda com a nossa audiência aí, né, nos acompanhando pela internet. Muito obrigada aí por todos vocês estarem conosco. Além de vocês aqui, podem enviar suas perguntas via WhatsApp. Mas chegou uma pergunta aqui via internet do Renato Rossalino. Obrigada por estar nos acompanhando pela internet. De que forma os métodos de segurança baseados em CIEM podem se beneficiar do machine learning e da inteligência artificial? Acho que essa pergunta eu vou passar ali para que você possa falar um pouquinho, porque em todos os debates que eu participei de inteligência artificial, o CIEM sempre foi trazido à tona, né? O CIEM não é nada novo na área de segurança, mas para que está sendo revisitado, né, de alguma forma nesse novo contexto de IA. Então, eu queria que você esclarecesse isso, aproveitando a pergunta aqui do Renato. Ele está saindo da adolescência e se tornando um pouco mais maduro, né? O sistema vem evoluindo, todo mundo olha para ele como um sistema que consegue captar, vamos dizer, as várias, nem informações, os vários dados estão sendo gerados, e ele tem uma capacidade de interpretar aquilo lá e construir visões de mundo, vamos dizer assim, né? Eu vejo que o que a gente vai ter, né, como eu coloquei, você tem que ter os vários elementos onde as informações circulam, entram ou saem, olhando comportamentos. Então, isso é como o ser humano trata. A gente tem determinados tipos de comportamento. Quando você vê uma situação onde aquilo é diferente, causa uma dissonância com a visão que você tem de um comportamento normal, e você, a princípio, observa, para ver se aquilo é uma ameaça ou não. O learning machine não vai ser diferente. Quem definir as regras, etc., vai passar por definir comportamentos que são considerados normais dentro de uma infraestrutura. As anormalidades têm que ser estudadas para saber se não é um falso positivo, mas, no mínimo, você vai dar uma parada e vai analisar como essas coisas podem ser e tendem a ser fragmentadas, porque, de novo, do lado de lá já tem, né, o lado negro da força está usando também essas mesmas ferramentas,
e quanto mais fragmentado e ela se une em algum lugar, mais difícil é de captar, o SEM é uma ferramenta que hoje está aqui em cima, como se fosse um supercérebro. Não acho que ela vai ser o elemento que vai conseguir fazer isso aí, mas ela tem certamente um papel importante. Né? E vai ser revisitada e talvez aí revigorada, né? É como o pai que está vendo lá um conjunto de filhos, cada um com um determinado comportamento, e eles estão lá. Quando você começa a identificar que está diferente dos comportamentos normais de cada um, que aquilo lá pode ser que tem uma briga acontecendo, você vai parar e vai olhar e vai ver se tem alguma coisa, você tem que fazer uma correção. Eu vejo dessa forma, né? Você tem vários elementos, você tem o firewall, você tem o SD-WAN agora, você tem os gates de proteção, você tem os vários elementos, cada um está olhando o seu mundo e o comportamento do seu mundo. Alguém está olhando aqui uma visão mais holística, o comportamento do sistema. Então, eu acho que vai ser uma interação. Agora, o SIEM certamente tem um papel bastante relevante, tanto quanto os outros elementos. Mas, como ele concentra muita informação, a relevância dele pode ser considerada um pouco maior do que as outras. O lado usuário pode contribuir com essa resposta também, Pierre? Você pode... Na passada, você não se posicionou, acho legal agora você poder falar um pouquinho e até responder a pergunta aqui do nosso internauta que está participando com a gente. Graça, eu queria comentar três pontos. Um deles, que já surgiu aqui, eu queria só reforçar, na verdade, já dizia o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a gente potencializar as coisas com a inteligência artificial, a gente também pode incorrer em potencializar erros e causar desastres. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. O outro ponto, com relação ao SIEM, eu penso que o SIEM é o conceito típico que se beneficia com isso. Tá. Se a gente for pensar conceitualmente, SIEM é de 2005, Big Data é da década de 90 e já se fala, pelo menos academicamente, em inteligência artificial do lado do século passado. Sim. E o CIEM é quem se beneficia disso, por quê? Justamente porque ele condensa essas coisas e ele correlaciona mundos que em princípio, eles são individuais. O exemplo do pai vigiando os filhos é legal. Então, a gente consegue entender diversos cenários e correlacionar essa informação, aplicar a inteligência nisso e tirar proveito desse resultado. O exemplo do antivírus se inclui no CIEM, naturalmente, né? E eu acho que, por conta disso, o CIEM, de fato, é o elemento que mais se beneficia, nesse momento atual que a gente está vivendo e trazendo o assunto para a segurança da informação, é o elemento que mais se beneficia desse cenário. E pode, inclusive, se reposicionar, porque muitos projetos, muito se questionou até o futuro do CIEM, parece que ele volta a cena aí, ganhando aí, né, um vigor, ganhando fôlego, com certeza. Mais uma pergunta chegando aqui para a gente, do Olímpio Menezes. Essa pergunta é bastante interessante, porque ela meio que desconstrói um pouco tudo que a gente vem conversando. Acho muito bom a gente trazer essa abordagem. Quais atributos humanos não serão substituíveis pelos recursos de inteligência artificial, ainda que suportada pelo Big Data, IoT, Cloud e todas as tecnologias emergentes do futuro, computação quântica, etc., etc.? Quem quer começar essa rodada? Edmo, acho que é para você essa. Ô, Graça, essa é pergunta você é um estudioso. Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão. Nós temos problemas matemáticos desde o século, quase que o século passado em aberto, que quem resolver tem prêmios aí de $1 milhão, de $2 milhões num conjunto clássico aí. Você entraria nesse ranking. Isso. Aí? E aí, quando nós falamos de computação, nós temos os chamados aí academicamente problemas NP completos, que ninguém deu solução para eles ainda. Então, você representar o cérebro humano, a nossa capacidade de decisão, de emoção e de amar, de sentir dor e de outras questões mais, não é uma coisa que está definida ainda. Então, o que nós estamos usando hoje é o poder e a força computacional para resolver problemas. Mas existem conceitos, eu estava falando agora há pouco, de ontologia, que é uma forma de você mapear
o conceito e o pensamento em linguagem de máquina. Já existe ontologia hoje para você identificar humor, já existe ontologia para você identificar tristeza. E são bases de conhecimento transformadas em código que você vai acoplando. A junção dessas bases de conhecimento nos darão um poder de identificar e tratar problemas e também de dar o direito à máquina de errar, porque nós erramos. Então, essa capacidade de processar esse conhecimento e de decidir, nós estamos bastante longe ainda de ter um algo aí que satisfaça tudo, né, e que resolva todos os problemas. Até porque nós não nos compreendemos ainda, nós não sabemos usar a nossa capacidade cerebral e utilizá-la, nós usamos um pouco de percentual do nosso poder, né? Então, é uma questão extremamente complexa, não há resposta no mundo acadêmico, no mundo científico para isso, mas existem estratégias de você pegar o conhecimento e levar para a máquina. A ontologia é uma delas, inferência e outras mais que nós estamos utilizando em ferramental de segurança e em outros ferramentais já há algum tempo, antivírus, o CIEM, né? O CIEM agora ele vem acoplando conhecimentos e informações de ontologia que estão agregando esse tipo de valor a ele. Ele consegue já decidir sozinho e criar regras sozinho. Esse é o grande passo. Ele já é um avanço, né? Mas nós temos que estar claros que nós estamos dando o direito para o software, para a máquina de errar também. E que esse isso risco pode ter consequências. tem que fazer parte do processo. Quer Sabe comentar aquela- isso? Quer comentar sabe aquela- essa pergunta? Aquela frase que a gente mais escuta no meio corporativo, né? Pensar fora da caixa. A máquina ela vai ter lá 5, 10, 20 opções. Mas essa inovação toda, ela pode até sugerir através de respostas que ela tem. Mas aquela oportunidade que você tem de mudar, quando você está indo para um lado, e aquela parte toda emocional que você tem para contribuir naquela solução, isso não tem como você reproduzir hoje na máquina. Então, eu acho que o pensar fora da caixa pode ser um cenário. Ela vai, sim, te dar uma série de informações que vai continuar te possibilitando a tomar decisões fora da caixa, mas ela sozinha ainda não. Eu sou bem otimista nesse cenário de inteligência artificial e capacidade humana. Eu acho que são complementares, não são excludentes. Nem é uma grande, né? não é substituível e é um grande avanço. A gente só precisa avançar logo, entendeu? A gente está falando Passar de da fase do mulher flerte, da ansiosa, paquera. a gente precisa casar. Entendeu? Que está lá namorando, flerte, etc., e não casa, né? E as soluções estão andando, mas ainda não tem. E aí você vai conversar com o fornecedor, ainda tem um pedaço. E aí no Brasil ainda não tem. Então a gente precisa evoluir. Quanto mais rápido a gente tiver tecnologia, mais rápido a máquina vai aprender, mais cedo a gente vai errar, mais cedo a gente vai acertar. Então acho que a gente tem que acelerar caminhar por o aí. passo, né? Vamos casar. Antenor, você está aí Eu ansioso para eu fazer a vou sua, levar o anel, a sua Fortinet colocação. vai levar o anel de noivado para hoje, para a gente já... Eu acho o seguinte, onde for necessário relações humanas, a máquina não vai conseguir. Então, assim, gerar percepções, discutir percepções. Então, não consigo ver um psiquiatra sendo substituído, não consigo ver um profissional de venda sendo substituído. Então, tem algumas coisas que realmente nem faz sentido. Por quê? Porque são coisas que você não consegue determinar um comportamento único. Se você não consegue determinar um comportamento, você não consegue automatizar isso e fazer comparáveis. Nós Nesse temos caso, aqui- não consegue mesmo. Agora, Temos uma informação aqui, só para aproveitar antes que caia aí, né, o nosso áudio aí e a conexão, na verdade, com o Fábio Tavares. Me parece que ele está aí acompanhando e quer responder essa pergunta aí do Olímpio em relação à substituição aí num cenário aí futurista, né? Ou nem tanto. O quanto que você acredita, Fábio, que você já está estudando isso, vendo isso, quanto que a máquina pode substituir o humano aí nesse processo? Acho que foi colocado muito bem pelo colega aí, que o que a máquina não vai conseguir substituir é essa relação comportamental. Se a gente pensar no profissional de TI, segurança da informação, há 15, 20 anos atrás, o profissional era aquele cara meio que autista, não no sentido pejorativo da palavra, mas aquele cara que ele sentava no computador dele, colocava um fone de ouvido e ficava ali e dava o horário de trabalho dele, ele saía sem falar com ninguém. Hoje, qual que é o principal desafio de segurança da informação? É a gente conseguir cada vez mais estar próximo do board. E aí, estando próximo do board, a gente consegue ter uma percepção de risco, de controle, onde investir mais ou menos, de acordo com a estratégia da empresa.
e, na minha opinião, nenhuma ferramenta vai, por mais poderosa que seja, e tenha capacidade de processamento, vai conseguir substituir esse lado humano aí de relacionamento, de tomada de decisão. Agora, se a gente olhar skill técnico, eu acho que há um grande risco, sim, de diversos profissionais da área que não se mexerem serem substituídos. Eu acho que é uma tendência muito forte, inclusive. Perfeito, Graça, Fábio. Obrigada aí por mais a sua contribuição. A ver se até o final a gente consegue trazê-lo de volta. Graça, Alguém quer comentar? Queria comentar rapidamente sobre esse tema que acaba... o profissional acaba assustando, né? Quando você fala que uma máquina vai ter a capacidade de resposta muito superior ao que ele consegue dar, ele começa a ficar assustado e acha que ele vai perder o mercado, né? A gente pode trazer o exemplo do que aconteceu com a automação bancária em alguns anos atrás, né? Quando foi lançado os ATMs, os bancários ficaram assustados, falando assim, vamos começar a se fechar a agência, vamos começar a ter demissão em massa, e não foi isso que a gente viu acontecer, né? Ele deu um salto na automação bancária, deu um salto em serviços oferecidos aos clientes, então acaba sendo natural esse susto de primeiro momento. Tem uma pergunta, vou ter que voltar a você, Renato, porque veio uma pergunta aqui do Daniel Fidelis, direcionada a você, mas os outros também, eventualmente, podem se posicionar. Quanto de volume de dados foi necessário para treinamento do Watson? Em que contexto ele está sendo treinado? E metodologia de ataque já ocorridos ou comportamento? Você acha que pode começar por esse lado? Que eu sei que talvez ele ache que vocês já estão trazendo isso para a área de segurança, mas seria principalmente volume de dados. O volume de dados, de informação e dados é muito grande nesse processo. Para a cibersegurança, a gente ainda está numa fase de construção, de preparação do ambiente para começar a colocar em prática. Então, a gente não tem hoje ele em funcionamento. Mas, para a parte de atendimento a canal de call center, o volume de dados não foi muito grande. O que foi inserido dentro da ferramenta foi uma base de informação, de normas que o banco possui para cada tipo de serviço. E aí, no dia a dia, a gente começou a colocar esse sistema em piloto e testar o atendimento interno. Então, essa base de conhecimento ela foi sendo gerada dentro do Watson. Então, não foi uma base tão significativa que ele foi imputada de primeiro momento. O que aconteceu foi que, no decorrer do uso, a tecnologia ela acaba tendo um poder de aprendizado muito maior do que você inserir uma base e começar a usar ela. O dia a dia do uso dela que traz a capacidade de aprendizagem. Temos uma pergunta aqui via o WhatsApp, que com certeza veio da plateia. Eu gostaria de voltar à questão do custo. Isso foi comentado aí por vocês, mas eu queria voltar. O uso dessas inovações tendem a tornar a área de segurança mais viável ou mais onerosa? Adoro custo. Eu brinco lá em casa com minha filha, que fala assim, no capitalismo, o almoço não é de graça, né? E aí eu ensino para ela desde os 4 anos, que ela ganhava lá o álbum de figurinha. Ah, ganhei o álbum. Não ganhou, você está pagando na figurinha. Então, eu trabalho esse conceito dentro da minha casa desde que eles eram pequenininhos. E é claro que qualquer investimento, e a gente está falando de investimento grande, principalmente de consultoria, porque muitos executivos de segurança ainda não têm uma estratégia associada, então é claro que vai trazer um custo. Eu acho que o grande desafio é o como você vai vender isso dentro da sua empresa, o como você vai trazer e vai apresentar o benefício que aquilo pode trazer para o seu negócio. Esse é o desafio. É descobrir aonde seu negócio dói, é descobrir o speech que você usa com o board e é descobrir efetivamente como defender esse orçamento. Custo, claro que vai ter. Mais alguém gostaria de complementar? Eu. Porque acho que o Edmo falou sobre isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, pelo menos a indústria, o fabricante, ele é afetado da mesma maneira em relação aos profissionais. Quer dizer, o que vamos fazer com os profissionais que hoje têm um conjunto que fica analisando e gerando as soluções, na medida que a gente automatiza isso dentro da inteligência artificial. A minha percepção é que, na realidade, o custo deve cair, porque esses profissionais também vão ter outras funções, e, eventualmente, você precisa de menos, mas vão ter outras funções. Eu acho que custo é igual unha, como a gente fala, né? Você limpa toda semana e corta uma vez por mês. Então, assim, eu não vejo como você automatizar, aumentar a capacidade, fazer com que a máquina consiga resolver problemas que antes você precisaria de um conjunto de pessoas trabalhando um monte de tempo para fazer, possa crescer o custo da solução.
Eu acho que a adoção a segurança não deveria nem se falar, né? Os projetos deveriam nascer com segurança. O que eu acredito é que, na medida em que os projetos já nasçam com segurança no seu cerne, a questão de custo de segurança per se, ele deixa de ser relevante na medida em que ele começa, na realidade, a ser diluído dentro de um projeto com visão mais de negócios, né? O setor de varejo quer aumentar a venda da sua determinada loja. Então, ele vai fazer um projeto para que isso aconteça. A segurança, ela é intrínseca. Então, eu acho que a gente começa também a perder um pouco essa percepção de segurança per se, e ela dentro e diluída dentro de um projeto maior. Tá. Fernanda já pegou o microfone aqui, acho que ela quer... É a tréplica, né? que ela quer a tréplica. Não, mas depois eu passo para os outros aqui, porque o Everton está aguardando aqui a vez dele. Aqui. A partir do momento que você consegue justificar, por exemplo, uma perda que existe com essa nova tecnologia, você consegue justificar e mostrar que você consegue detectar e evitar a perda, é claro que é justificável. Só que, no primeiro momento, tem um custo, porque você não desligou o funcionário, você tem que investir na tecnologia, você tem o tempo de aprendizado, ou seja, você só está pagando nesse primeiro momento. Então, a curto, médio e longo prazo, dependendo de cada indústria, é óbvio que é uma coisa bem atrativa e dá para defender facilmente. Mas, no primeiro momento, você não dispensa o funcionário, você precisa dele para poder estar evoluindo, você precisa, muitas vezes, de uma consultoria para te orientar, você precisa da tecnologia. Então, tem um custo inicial que precisa ser defendido. Tem um start aí, né? Everton. Eu acho que a inteligência artificial, na verdade, é um investimento. Você começa pagando sem ter um resultado imediato, e ela se paga de uma maneira muito mais fácil se você não pensar somente em tecnologia por si só, somente no TI da empresa. Mas quando você começa a apresentar inteligência que atende a TI, mas atende a automação, mas atende o financeiro, mas atende o investimento, ela começa a se viabilizar dentro do negócio. Como é que está a nossa questão de tempo aí? Encerrado. Gente, olha, com certeza a gente ficaria aqui até amanhã, não sei, mas pelo menos mais algum tempo discutindo esse tema. A boa notícia é que esse é um tema que, com certeza, vai fazer parte aí de todas as discussões do Security Leaders ao longo do próximo ano. A gente começa uma caravana Security Leaders, né, nas regionais, Brasília, muitos profissionais que estão me acompanhando pela internet vão estar comigo presencialmente em todas essas cidades, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, BH, Fortaleza, Salvador, e os profissionais de São Paulo. A ideia é que nos regionais do próximo ano, tomara que a gente consiga, vou lançar o desafio, que a gente possa transmitir também os regionais e os profissionais de São Paulo possam interagir também nos fóruns regionais. Vamos criar aí uma grande comunidade de interação e compartilhamento. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final acompanhando o nosso conteúdo. O evento não acabou, temos aí na premiação, mas vamos, com certeza, bater palmas aqui para os nossos painelistas que participaram muito bem dessa discussão. Muito obrigada.